Descubra o verdadeiro significado de ser servo de Deus, o que ninguém te contou. Ser um servo de Deus de todo o coração é um compromisso profundo, marcado pela entrega plena de nossa vida ao Senhor. Em Mateus, capítulo 22, versículo 37, Jesus nos instrui a amá-lo com todo o coração, alma e entendimento. Esse amor não se limita a sentimentos superficiais ou efêmeros, mas se traduz em uma dedicação constante e inabalável à sua vontade. Em um mundo voltado para o egoísmo e a busca desenfreada por interesses pessoais, ser um servo verdadeiro significa colocar os desejos do Senhor acima dos nossos. Esse amor profundo e radical por Deus exige uma vida de obediência diária, onde nossas ações, palavras e pensamentos refletem sua vontade, estabelecendo assim um relacionamento vivo e transformador com Ele. A obediência a Deus é um reflexo direto do nosso amor por Ele. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus ensina que, se realmente o amamos, guardaremos os seus mandamentos. Esta obediência não é uma simples conformidade, mas um ato de fé que envolve confiança plena na sabedoria divina. Em um mundo onde muitas vezes as leis e as convenções humanas entram em confronto com a palavra de Deus, o verdadeiro servo permanece firme na obediência. Mesmo que o caminho seja árduo e as decisões desafiadoras, obedecer ao Senhor é um compromisso que transcende as circunstâncias. A obediência genuína reflete a confiança no plano divino e é através dela que o servo manifesta sua fidelidade ao Criador, demonstrando que a vontade de Deus é sua prioridade em todos os momentos. A humildade é uma característica essencial para quem deseja ser um verdadeiro servo de Deus. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, somos chamados a agir com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. O servo de Deus não busca a exaltação pessoal, mas a glória de Deus em tudo o que faz. Em um mundo onde a busca por status e reconhecimento é constante, o verdadeiro servo escolhe servir ao próximo sem esperar recompensas humanas. A humildade revela a verdadeira postura do coração, reconhecendo que somos instrumentos nas mãos do Senhor. Ser humilde diante de Deus e dos outros é permitir que sua vontade seja feita, colocando de lado o orgulho e as ambições próprias para que a obra divina se realize em nossa vida. A perseverança é uma qualidade vital para o servo de Deus, especialmente em tempos de dificuldades. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus nos assegura que o homem que persevera na fé, mesmo diante das provações, será abençoado com a coroa da vida. As dificuldades da vida, como problemas financeiros, crises emocionais e pressões sociais, são instrumentos que Deus usa para moldar o caráter de seus servos. O verdadeiro servo não se deixa abater pelas adversidades, mas se fortalece na esperança do Senhor. Em meio às lutas, ele encontra a oportunidade de crescer em fé e confiança em Deus, ciente de que cada provação é uma chance de revelar sua fidelidade e seu compromisso com os propósitos divinos. A perseverança nos leva a confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias externas. Ser servo de Deus exige uma renúncia profunda ao mundo e aos seus valores efêmeros. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus nos instrui a negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. Isso implica abandonar os desejos carnais, o apego ao materialismo e a busca por status, que são tão prevalentes em nossa sociedade. O servo fiel não se deixa seduzir pelas promessas de felicidade temporária que o mundo oferece, mas busca a satisfação plena na vontade de Deus. Renunciar ao mundo não significa escapar da realidade, mas viver de forma contracultural, priorizando o reino de Deus e sua justiça acima de tudo. A verdadeira liberdade vem da decisão de servir a Deus com um coração puro.
sabendo que ao renunciar ao mundo, ganhamos aquilo que é eterno. A verdadeira alegria no serviço a Deus não é encontrada nas circunstâncias externas, mas na certeza de estar cumprindo sua vontade. Em Salmos, capítulo 100, versículo 2, somos convidados a servir ao Senhor com alegria. Essa alegria não depende de conforto ou reconhecimento, mas de uma relação íntima com o Criador. Em tempos de adversidade, onde o mundo oferece distrações e prazeres temporários, o servo fiel encontra alegria na obediência a Deus, sabendo que Ele é a fonte de toda a paz e satisfação. A alegria de servir a Deus vem de viver conforme os seus propósitos, de ver a sua obra se realizar em nossa vida e nos outros, e de saber que, ao sermos fiéis, estamos alinhados com a sua vontade eterna. A verdadeira alegria é um dom divino, que transcende as circunstâncias e permanece firme no coração daqueles que o amam de verdade. O servo de Deus é chamado a buscar a santidade em todas as áreas de sua vida, refletindo o caráter de Deus em seus pensamentos, palavras e ações. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, somos exortados a ser santos em toda a nossa maneira de viver, pois Deus é santo. A santidade não é um padrão imposto por convenções humanas, mas um reflexo da natureza divina. Para o verdadeiro servo, a busca por santidade é um compromisso diário que exige vigilância sobre as tentações da carne e das influências externas. Em um mundo onde os valores morais estão sendo distorcidos, ser santo significa viver de maneira pura, justa e íntegra, mesmo quando a sociedade oferece caminhos mais fáceis e atraentes. A santidade é uma separação do pecado, uma dedicação total à vontade de Deus e um testemunho vivo de sua presença em nossa vida. O verdadeiro servo de Deus é chamado a ser luz em um mundo de escuridão. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus nos diz que somos a luz do mundo e que não devemos esconder essa luz, mas deixá-la brilhar para que todos vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Ser luz significa refletir o caráter de Cristo em nossas ações diárias, agindo com integridade, amor e compaixão, independentemente das circunstâncias. Em tempos de crescente escuridão moral e espiritual, o servo fiel se destaca por viver de acordo com os princípios divinos, sendo um exemplo de esperança e verdade. A luz não é para ser escondida, mas compartilhada, e ao fazer isso, o servo de Deus ilumina o caminho para aqueles que estão perdidos, apontando-os para a salvação em Cristo Jesus. O amor ao próximo é um dos maiores mandamentos dados por Jesus e é fundamental para quem deseja ser um verdadeiro servo de Deus. Em Mateus, capítulo 22, versículo 39, Jesus ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amor não é apenas um sentimento, mas um compromisso ativo de cuidar e servir aos outros com altruísmo e sacrifício. Em um mundo marcado pela indiferença e pelo egoísmo, ser um servo de Deus implica colocar as necessidades dos outros à frente das nossas, amando-os da mesma forma que Cristo nos amou. Esse amor sacrificial é demonstrado nas pequenas e grandes ações do cotidiano, como apoiar os que sofrem, perdoar os que nos ofendem e fazer o bem sem esperar retorno. Ser servo de Deus é, acima de tudo, viver esse amor com dedicação e entrega plena. A esperança na volta de Cristo é a força que impulsiona o servo de Deus a perseverar em meio às dificuldades da vida. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, a Escritura nos lembra de que devemos aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador, Cristo Jesus. A expectativa pelo retorno de Cristo não é um escapismo, mas uma motivação para viver com fé e integridade, pois sabemos que nossa recompensa é eterna.
O verdadeiro servo de Deus não se deixa abater pelas provações temporais, mas vive com os olhos fixos na promessa da vida eterna que Cristo nos garantiu. Essa esperança traz conforto e coragem, especialmente em tempos de crise e tribulação, sabendo que no fim todas as dificuldades serão superadas e o reino de Deus será estabelecido em toda a sua glória. Em meio aos desafios que o mundo enfrenta, somos constantemente confrontados com a transitoriedade das coisas e com a luta por significados mais profundos. Vivemos tempos de grande incerteza, onde os valores são muitas vezes distorcidos e as buscas por felicidade e realização muitas vezes nos conduzem a um vazio existencial. No entanto, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre o verdadeiro propósito da vida e o papel que somos chamados a desempenhar neste mundo. Ser servo de Deus de todo o coração significa viver com a consciência de que não pertencemos a este mundo, mas somos peregrinos em uma jornada rumo ao reino eterno. Em meio a tantas distrações e pressões, é vital que nos lembremos do que é realmente importante. A verdadeira paz não é encontrada nas riquezas, no reconhecimento ou no prazer passageiro, mas na entrega incondicional a Deus e ao próximo. A vida de serviço a Deus, como expresso nas Escrituras, nos chama a viver com integridade, a praticar a humildade, a perseverar nas adversidades e a buscar a santidade. Não somos chamados a uma vida fácil, mas a uma vida que, embora cheia de desafios, é plena de significado, pois vivemos para um propósito maior do que nós mesmos. Neste mundo em que tudo parece incerto, a esperança na volta de Cristo é nossa âncora. Sabemos que, apesar das tribulações e dificuldades, nossa fé é firme, pois estamos aguardando a manifestação da glória de Deus. A verdadeira alegria, como nos ensina a Escritura, é aquela que transcende as circunstâncias, sendo fruto de uma vida dedicada ao amor de Deus e ao serviço ao próximo. Quando servimos com o coração puro, buscamos fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam, sendo luz em meio à escuridão. Assim, ao refletirmos sobre os tempos atuais, somos chamados a nos fortalecer em nossa fé e em nossa relação com Deus, sabendo que, apesar de tudo, Ele permanece constante, fiel e presente. Cada desafio é uma oportunidade de crescermos em fé e em caráter. Por mais que as circunstâncias possam ser difíceis, podemos ter a certeza de que, no fim, a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. E a nossa esperança está nele. Que possamos, então, viver com confiança no Senhor, cumprindo a nossa missão de servos com os olhos fixos na glória eterna. E para que essa jornada seja sempre guiada pela sua sabedoria e graça, oramos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido edificante e que tenha tocado seu coração de alguma forma. Se você gostou do que viu, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem que queremos compartilhar. Também aproveito para convidá-lo a se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e ficaremos muito felizes em tê-lo conosco nessa jornada. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.